determine a probabilidade de obter 3 estudantes canhotos em uma turma de 15 estudantes, dado que... isso aqui é muito importante. Dado que... Muito bem. Dado que 10% da população são canhotos. Isto é, determine P de 3. Aqui ele deixou assim na cara do gol. Só meter para dentro agora. Na realidade, é só entender que tipo de problema nós estamos lidando aqui, né? Porque, bem, você me falou que é o começo do semestre ainda e tal, Uhum, mas isso aqui é matéria meio que do meio do semestre, né? De uhum, estatística. Isso está falando dos tipos de distribuição que existem, né? Existem vários tipos de distribuição. E o tipo de distribuição que vai resolver este problema aqui é a distribuição binomial. Como é que eu sei que isso aqui é a distribuição binomial? Por 2 motivos. Primeiro, espaço amostral finito, né? Você tem 15 estudantes. Esse é seu espaço amostral. É aqui que você está procurando encontrar as probabilidades, certo? O espaço amostral poderia ser infinito. Ele poderia estar te perguntando alguma probabilidade do tipo: qual é a quantidade de ligações que eu recebo em 10 minutos? Você pode boa. receber uma ligação, você pode receber uma, como você pode receber 300. Então, não existe um limite, certo? Aqui nós temos um limite muito específico, 15, beleza? Show. E o outro é que o espaço amostral é finito, e o outro é que a variável é discreta. O que é uma variável discreta? É uma variável que não pode ser quebrada em decimais, por exemplo. Você tem um aluno, 2 alunos, 3 alunos, você não tem 0,7 alunos, certo? Você não tem raiz de 2 alunos. Então, é uma variável discreta. O outro tipo seria contínua. Um exemplo de variável contínua: altura, peso, né? Você tem alturas que são em decimais, pesos que são em decimais, né? Então, tem variáveis que, por definição, pela natureza delas, elas são contínuas, como essas que eu citei, altura e peso. Outras não, né? Número de pessoas, número de casas, não existe meia casa, né? Por aí vai. Você entendeu, né? Muito bem. Boa. Agora, nós, nós podemos continuar aqui, é basicamente colocar na fórmula, né? Nós temos a fórmula da distribuição binomial, que ela é assim. Deixa eu colocar aqui. P de K igual a X. Aqui é frescura, mas a probabilidade do que você está procurando, em outras palavras, é N K P elevado a K, Q elevado a N menos K. Agora, quem é quem aqui nesta formulazinha? Então, bem, ele primeiro que ele já falou, né? Então a gente não precisaria ter muita preocupação quanto a isso. Todos os dados estão aqui. Mas eu vou dizer quem é quem, ok? Então N é o tamanho do espaço amostral. K é a quantidade de sucessos que eu quero. O sucesso aqui é sempre pertinente ao que o problema está pedindo, tá? Então, o que seria um sucesso nesse problema? Ele quer alunos canhotos. Então, o sucesso aqui é a quantidade de alunos canhotos. No caso, nós queremos 3 canhotos. Então, Boa. K, né? P é a probabilidade de um sucesso individual. A gente sabe que a probabilidade de um sucesso individual é 10%, porque na população, 10% das pessoas são canhotas. Então, se eu pegar um grupo de estudantes ali, de 10 alunos, supõe-se que pelo menos um, né, seja canhoto. Então, essa é a probabilidade de um sucesso individual. E aqui é a probabilidade de um fracasso individual. E o legal é que, claro, obviamente, existe uma relação entre sucessos e fracassos, né? A gente pode dizer que 1 é igual à probabilidade do sucesso mais a probabilidade do fracasso. Ou seja, 100%, né? Na estatística, 1 e 100% é a mesma coisa. Bem, eu estou falando sobre tudo isso, né? Mas você pode estar se perguntando
que as coisas podem estar difíceis e coisas assim. Lembre-se que você pode me parar no meio da aula para perguntar qualquer coisa, mas eu quero que você distingue isso de um outro problema básico, por exemplo. Eu vou jogar uma moeda, né? Quando eu jogo uma moeda, eu sei qual é a probabilidade do resultado. É 50% cara e 50% coroa. Tranquilo. Mas essa equação aqui, grave bem o que eu vou falar, porque é muito importante, ela serve para resolver o seguinte tipo de problema. Faça analogias com as tuas situações. Eu sei que se eu jogar uma moeda é 50% cara, 50% coroa. Então, qual seria a probabilidade de, se eu jogar 50 moedas, 27 delas caírem em coroa? É esse o tipo de pergunta que essa equação aqui responde, entendeu? Então, por isso que a variável precisa ser discreta, porque eu tenho uma moeda, duas moedas, eu não tenho 0,3 moedas. Isso passa a mostrar o finito. Eu joguei 50 vezes, então tenho 50 tentativas aqui. É finito, é 50, não são infinitas. E eu tenho a probabilidade de um sucesso individual. Eu sei que quando eu jogo uma moeda, eu tenho 50% de chance de sucesso. E, por consequência, a probabilidade de fracasso é 50% também. Tenho 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Tudo bem até aí? Tudo certo. Pergunta, essa é a distribuição binomial que você falou? Sim, binomial. Faltou escrever o nome aqui. Boa. Aí esse é a fórmula da binomial, né? Isso. As E outras têm como... outras formas. Bem, olha só, Boa. você não precisa ficar no mudo, tá? Porque eu não sei se você deixou no mudo porque tem barulho aí, mas o Google Meet ele tira todos esses barulhos, o que eu Show. pago aqui. Então pode Beleza. deixar Pode tranquilox aí deixar. aberto. Show. Muito bem. Então, o que que nós E, vamos fazer aqui? e aí uma pergunta disso Diga. também. Qual que é, sei lá, uma dica, alguma coisa assim, para eu guardar essas fórmulas, assim, que eu tenho percebido que são muitas fórmulas, né? Então, tem Sabe? alguma dica ou é decorar mesmo, alguma coisa nesse sentido? Infelizmente, decorar, né? Uma forma de decorar é fazer bastante tarefas, né? Bastante exercícios. Tá bom. Beleza? Beleza, Daí beleza, você beleza. vai acabar lembrando, né, de tanto fazer e fazendo seus próprios vínculos, né? Por exemplo, eu, como já estudei bastante estatística na vida, eu sei que essa multiplicação é necessária quando eu tenho sucessos e fracassos, e eu sei Uhum. que isso aqui serve para contar todas as possibilidades de organizar esses sucessos e fracassos. Mas é porque eu já fiz muito exercício nessa minha vida, hein, de professor, de aluno, né? Agora Boa. você vai ter que criar esses vínculos sozinha, tá? Show, beleza. Então, não tem muito o que fazer, não. As formas, elas são bem diferentes uma das outras também, daí complica. Mas beleza. Muito bem. Então, nós temos que resolver essa fórmula aqui. Então, eu vou copiar ela. Opa. Deixa eu copiar a formulinha aqui. E agora eu vou jogar os valores. O enunciado falou que a gente quer 3 canhotos. Ele quer o P3, ele já está até dizendo aqui. Então, eu vou simplesmente substituir o K por 3. O K é 3. Porque quem é K? A quantidade de sucessos. Eu quero 3 sucessos. Eu quero 3 canhotos. O N é o tamanho do espaço amostral. Quantos alunos tinha nessa análise aqui? 15. Então, o N é 15. O K é 3. O P é quanto? O P é a probabilidade de um sucesso individual. O sucesso é 10%. Então, quando eu encontro um grupo de alunos, 10% são canhotos. Então, 10% em números absolutos é 0,1. Então, posso colocar 0,1 aqui e elevar a K. Quem é K? K é a quantidade de sucessos que eu quero, 3. O Q é a probabilidade de fracasso. Então, se a probabilidade de sucesso é 0,1, quanto vai ser a probabilidade de fracasso, né? Sabendo que 1 é igual a Q mais P, né? Sucesso e fracasso. Se aqui foi 0,1, então o fracasso com certeza é 0,9. Certo. Porque 0,1 mais 0,9 dá 1, concorda comigo? Uhum. E aqui é 10% de sucesso, 90% de fracasso, fecha o 100%. Na estatística, na probabilidade, você precisa que você tenha sempre 100% de resultado, né? Senão, tem alguma coisa errada nas suas contas. Tem que ter 100%. E daí é sucesso menos fracasso. Então, a questão é a seguinte, N menos K, ou seja, 15 menos 3, que na prática dá 12.
que é a quantidade de fracassos que nós queremos. Nós queremos 3 sucessos e nós queremos 12 fracassos. Porque se a gente quer exatamente 3 alunos canhotos, nós também, por consequência, queremos exatamente 12 alunos destros. Não é mesmo? Uhum. Então a ideia é essa. Uhum. Então agora, bem, isso aqui, obviamente, a gente faz na calculadora, isso aqui também na calculadora. Mas isso aqui, não. Isso aqui a gente pode fazer na mão. Tem vezes que a calculadora mesmo nem consegue resolver. E tem vezes que vai ter que jogar na calculadora também, não tem muito jeito. Por exemplo, aqui tá me parecendo meio grande. Mas vamos lá, o que que é isso aqui na frente, né? Isso aqui não é uma fração gigante, isso aqui é uma combinação, ok? Combinação, ela às vezes é escrita assim, né? Às vezes ela é escrita assim. Em Portugal eles escrevem assim. Ou nas Só para calculadoras também. colaborar. É, nas calculadoras eles escrevem, eles colocam assim às vezes. Então a questão é que isso tudo tem uma fórmula, né? A fórmula é n fatorial. Sabe o que é um fatorial? Uhum, sei. Então tá bom. N menos k fatorial, k fatorial. Então, no caso, o n, ele é sempre o maior número. Você não precisa ficar pensando, quem é o n, quem é o k. O n é sempre o maior. Então, o n é o 15. Boa. Então, vai ficar 15 fatorial dividido por 15 menos 3 fatorial, 3 fatorial. E aqui, qual é o macete para resolver a conta? Você vai primeiro abrir o cara de baixo. 15 menos 3 dá 12. Então, vai ficar 12 fatorial. E continua o 3 fatorial. Tudo bem? Eu só fiz a Uhum. subtração aqui. Bom. Agora esse 15 eu vou abrir, ó. Vou falar que é 15 vezes 14 vezes 13, mas vou parar no 12 fatorial. Porque eu sei que eu poderia continuar até o 1, certo? Uhum. Você sabe o que é o fatorial, você sabe que é essa multiplicação sequencial, né? Mas eu vou parar no 12 porque tem 12 embaixo e 12 em cima agora. Então, já facilitou, né? Já cortou o Boa. 12. Já não vai dar tanto problema para a calculadora. Às vezes, se você colocar um número muito grande no fatorial, a calculadora não resolve. Então, aqui também, quanto que é 3 fatorial, né? 3 fatorial é 3 vezes 2. Então a gente tem 15, que é 5 vezes 3. A gente tem 14, que é 7 vezes 2. A gente tem o 13, que é primo. E ali embaixo a gente tem 3 vezes 2. Então já corta mais coisa. Opa, 14 é 7 vezes 4, né? Maluco. E 4 é 2 vezes 2. Tava quase comendo bola aqui. Então, tá aí. Então, finalmente, depois de bastante simplificação, ficou 5 vezes 7, vezes 2, vezes 13. Daí isso aqui sai, né? É só fazer na calculadora. Então, infelizmente, né, chega uma hora que a gente tem que apelar para a calculadora, não tem muito jeito. Então vai ficar Boa. 5 vezes 7 vezes 2 vezes 13, ou seja, 70, né? Vezes 13. Vezes essas coisas aqui ainda, né? Muito bem. Então, agora é com você. Eu quero que você me diga qual é o resultado dessa conta, tá? Eu quero ver se você, a partir daqui, consegue chegar na resposta. Supostamente é só pôr na calculadora. Mas eu vou te dar uma dica. As calculadoras, elas têm algum problema com potências e coisas assim. Então, eu recomendaria que você fizesse essas duas contas separadamente e os resultados delas, então você multiplicasse pelo 70 e pelo 13 também, tá? Boa. Então, Aí seria o... bem, você pode fazer aí sem tirar muitas dúvidas. Eu sei que você consegue. O que você pode fazer depois é me dar a resposta, porque eu já sei qual é a resposta, tá? Então não se preocupe com errar. Errar comigo não tem problema. O problema é errar na prova. Quando você chegar em alguma probabilidade para isso aqui, você me diz qual é, tá bom? Boa. Deixa eu fazer aqui. Ó, deu 0,250. É isso? 0,250.
Acho que não. Vou fazer aqui. Vamos descobrir o que você errou. Quanto que é 0,1 elevado a 3? 0,001. Boa. Maravilha. Então, vai ficar 70 vezes 13 vezes 0,001. E agora o 0,9 elevado a 12. Deu esse númerozão feião. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número, vou multiplicar por 0,001, vou multiplicar por 13 e depois por 70. Hã, eu acho que você tá certo, eu acho que eu tinha feito uma conta errada antes. Foi o que bateu, né? Beleza, acho que eu Boa. errei algum númerozinho aqui no caminho. Tá bom? Mas é isso aí, chegamos na Show. resposta. 0,257. Ali tem É, 0,250. que foi arredondado, né? Foi Uhum. arredondado, com certeza. Que eu também, né, peguei e fiz uns arredondamento grosseiro aqui, mas arredondamento é arredondamento, né? Não tem muito segredo, não. Boa. Tá bom? É Show. isso aí, é isso aí. Show de bola, show de bola. Teu professor provavelmente jogou em algum programa que corta a última casa, alguma coisa assim. Beleza? Então tá bom. Maravilha, maravilha. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Você tem que Entendi. interpretar, jogar na fórmula, né? Mas, claro, tem que entender qual é o tipo de distribuição, né? E tá sempre nos detalhes, né? Em nenhum momento ele falou, ó, o espaço a mostrar aqui é finito e a variável é Uhum. discreta. Ele não vai falar isso. Mas você faz a interpretação e percebe, né? Mostrar o finito porque eram 15 estudantes. Variável discreta porque não existe meio estudante. Ok? A Show. ideia é essa. Então vamos para a próxima. Opa, aqui. Deixa eu copiar esse negócio aqui. Bem, eu não sei se está bem feito aqui. Você me mandou esse Word, né? Eu tô abrindo o Word, mas tem um PDF ali também, se você quiser. A gente faz as questões que você quiser, tá bom? Boa. Não, eu acho que é legal a gente seguir assim, porque aí eu vou tirando as dúvidas da matéria, né? Tá. É que eu nem vi o que tem naquele PDF, tá? Na realidade é o texto dessas perguntas, assim, mas acho que com a atividade fica melhor para entender, né? Ah, sim, é a matéria, tu quer dizer. Isso. Ah, tá. Então tá bom. Bem, ele deu um monte de coisa aqui. Eu só não tô entendendo aquela frase em negrito ali em cima. É possível afirmar que essa distribuição. Acho que foi um erro de digitação do teu professor, né? Ele escreveu duas vezes a mesma coisa, certo? Ah, deve ser, deve ser. Daí ele escreveu aqui, virou uma tabela. Deve ser isso. Muito bem, temos que decifrar aqui os hieroglifos, mas beleza. Ele está afirmando aqui uma coisa. Não é uma distribuição de probabilidade. 2. A soma das probabilidades é 1,04, é maior que 1. Bem, a gente tem que verificar cada uma das afirmações, né? Ele afirmou duas coisas aqui Uhum. e disse que uma é por causa da outra. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, que é a mais óbvia aqui, é somar as probabilidades e ver se de fato dá 1,04. Então faz aí na sua calculadora, porque da última vez eu errei. Soma todos esses carinhas aqui e vê se dá 1,04. É 1,07. Então, essa afirmação já está falsa, né? Já está falsa. Pelo menos essa aqui de baixo, né? Ela é falsa. Uhum. Muito bem. Mas você falou que deu 1,07. E 1,07, o que que acontece? Não pode dar. Não pode ser 1,07 essa distribuição de probabilidade. A soma das probabilidades sempre tem que dar 1. Né? Eu estava falando sobre isso para você antes, certo? Por exemplo, nesse problema, a soma das probabilidades aqui deu 1, né? 0,1 mais Uhum. 0,9. 1. Sucessos e fracassos. Quando eu jogo uma moeda, cara ou coroa, 50% mais 50%, 1. Né? E assim vai. Então não deu 1, né? Então essa afirmação aqui é verdadeira. Não é uma distribuição de probabilidade. Mas o motivo é falso. Ok? Boa. A soma das probabilidades, se tivesse escrito aqui 0,7, seria verdadeiro também. Mas como está escrito 0,4, tem que afirmar que é falso, né? Certo. Muito bem, então, entendendo isso,
Entendendo o que eu acabei de explicar, né? Qual dessas opções você acha que é a certa? Pode ler à vontade e tomar o tempo que quiser para decidir. Ou é a B, né? Exatamente. A Ou é proposição 1 é verdadeiro. verdadeira, a proposição 2 é falso. Exatamente. Boa. Muito bem. Então, um pouquinho de teoria, né? Aqui foi teoria. É saber que a soma das probabilidades sempre tem que dar 1. Senão você não está falando de probabilidade. Nunca pode ser maior que 1, nunca pode ser negativo, né? Por aí vai. Muito bem. Vou para a próxima. Nossa, teu professor escreveu mal, hein? Só de reclamar das contas dos outros, mas pelo amor de Deus, eu não tô Ah, conseguindo entender direito aqui. pois é só o primeiro semestre. Legal. Isso aqui é um igual, isso aqui é um sinal de menos. Tá, vamos lá. Deixa eu copiar esse negócio aqui. Ah, tem um detalhe que eu gosto sempre de falar para quem é da área aí que tu quer, né? Que é ciência de dados e tal. Tua área é ciência de dados, né? Isso. Pô, vocês vêm todo animados, assim, vamos fazer uma aula de estatística, aprender essa matéria, professor e tal. Daí, quando vocês começam a ver que o negócio, assim, precisa de um pouco mais de tempo para entender, vocês já desistem. Isso me Pois frustra muito, muito, muito. Então, assim, tomara que você não desista, como quase todos os seus colegas que fizeram aula comigo. não, cara, eu tô tentando real, não tem pra onde desistir, eu já tô empregada já, não é nem pra entrar, né? Já Aham, tem que aprender ou aprender, não tem opção. é verdade. Muito bem. Então tá bom, tá aí o nosso problema, ele tá escrito extremamente mal, eu vou tentar entender aqui o que é menos, o que não é. Ah, Sendo n igual àquilo ali, né? Acho que é um igual, porque não faria sentido se não fosse. E p igual a 1/4, meu, o teu professor tá trabalhando num negócio de informática e não sabe usar o LaTeX, cara. Eu acho que ele fez essas questões aqui no Word, tá louco? Podemos considerar que a média μ e a variável e a variância, isso aqui eu acho que ele tá chamando de, cara, sigma? Não sei que letra é essa aqui, mas eu acho que é sigma. Sigma. Sigma é a letrinha grega. E o desvio padrão sigma também. Para valores dados de n e p são, respectivamente. Daí tem algumas coisas aqui, mi igual. Então ele tá dando vários iguais aqui, né? Onde era para ser menos. Então a gente vai ter que usar esses dados que ele deu aqui para encontrar o mi, que é, eu suponho, a média, né? Ele não deixou isso claro, mas eu suponho que ele esteja falando da média quando ele usa essa letra aqui. E alguns valores. Ah, sim, ele falou aqui, média. Meu, tô com a memória da Dory. Muito bem. E é isso aí. Então tá bom. Então a gente tem que usar essas informações para encontrar esses dados, beleza? Beleza. Então, existem, claro, fórmulas, né, para isso. Você já deve estar até enjoada de ver elas. Mas a gente vai ter que usar essas fórmulas aqui, levando em conta que tipo de problema a gente tem, tá? Nós temos um problema aqui, onde ele deu um n inteiro, uma probabilidade obviamente menor que 1, e está pedindo algumas variáveis que dependem basicamente desses dois valores. Então, vamos usar aqui uh, alguns detalhes da distribuição binomial, né? Porque, de novo, nós estamos falando de um espaço amostral finito, né? E variável inteira, né? Muito bem. Lá na minha apostila tem isso, mas eu já vou introduzir isso para ti rapidinho, porque é uma fórmula que tu tem que decorar. Quando você está na distribuição binomial, que é o caso aqui, e ele está falando sobre média e variância, né? A média, ela é dada por μ, como ele citou ali, igual a n vezes p, ok? Ou seja, o tamanho do teu espaço amostral vezes a probabilidade de sucesso, beleza? Como é que nós podemos fazer uma analogia para isso, né? Imagina que você está jogando na roleta, ok? Lá você tem uma probabilidade de ganhar de 49%, se você joga, por exemplo, no preto, né? E o n é a quantidade, vamos dizer assim,
de grana que você vai jogar. É, se você jogar, por exemplo, R$ 10, a tua probabilidade de ganho vai ser de 4,90, ok? Então é esse Uhum. tipo de média que a gente está procurando aqui. Não é bem uma média, se você parar para pensar. Por isso que tem muito livro que chama de esperança, ou valor esperado, ok? Boa. Então isso aqui tá mais para valor esperado, tá bom? Então é isso aí. Mas ele chamou de média, a gente aceita, né? Em inglês é média. Chama de mean. Mas o mean no português tem muitas interpretações, né? Muito bem. Essa é a fórmula da média. E a fórmula do desvio padrão, também uma fórmula conhecida, vou chamar de DP, tá bom? Desvio padrão. É sigma, é o símbolo do desvio padrão, que é igual a raiz quadrada de sigma ao quadrado, que é a variância. Sigma ao quadrado é variância. Sigma é o desvio padrão. Você já sabe o que é o desvio padrão? Uhum. Como é que você me explicaria o que é o desvio padrão? A, a variância é o quadrado do desvio padrão, né? Sim, mas eu não Tá, quero boa. Não, essa só para explicação eu, matematicamente, né? pra ver se eu consigo Bem, eu acho explicar. que uma boa forma de resumir é o quanto, em média, um dado da tua distribuição se distancia da média. Boa. O quanto, em média, um dado da tua distribuição se distancia da média. Por exemplo, se você tem uma turma que tem 7 alunos, ou melhor, que tem 3 alunos, e os 3 tiraram nota 7, qual que é a média da sala? 7, né? Óbvio. Uhum. E se você tem uma turma onde um tirou 10, o outro tirou 4 e o outro tirou 7, a média também é 7. Só que Uhum. nessa situação você tem um desvio padrão diferente de zero, porque existem dados que se distanciam da média, entendeu? Bastante, por sinal. Boa. Então aqui você tem um desvio padrão alto, aqui você tem um desvio padrão zero, né? Porque não se distanciou nem um pouco, não é mesmo? Você poderia ter uma Uhum. outra situação também. 9, 5 e 7. Aqui o desvio padrão seria menor que desse caso, porque eles não Uhum. estão se distanciando tanto da média, entendeu? A ideia é essa. Boa. Então, agora, né, que eu te expliquei um pouquinho o que é o desvio padrão e coloquei umas formulinhas, bem, agora vamos fazer a conta, né? Vamos ver aqui. O Mi, então, opa, é o N, que é 1068, vezes o P, que é um quarto. Quanto é que dá esse valor aí, por favor? Vinte e cinco, né? Não sei. Eu acho que o microfone tá meio longe. Tenta falar um pouco mais perto. É 0,5? 0,5? É, Como assim 0,5? 0,25 é um 4, né? Não, não, não. Calma aí. Como é que pode 1068 vezes... Um quarto de 1068 não pode ser um número tão pequeno, né? Não, eu fiz só do quarto, é 267. Ah, agora sim. 267. Sim, um quarto é realmente 0,25. Ah, muito bem. Agora, vamos para a próxima pergunta aqui, né? Ele quer saber o desvio padrão. O desvio padrão é aquela fórmula lá. Então, vai ser N, que é... Ou seja, já vai ser essa parada aqui mesmo, né? 267, que é o N vezes P, né? Só que vezes Q. Bem, se o P é um quarto, o Q é um terço. Se o P é um quarto, o Q é 3 quartos, ok? Que é Boa. aquilo que, somando com o quarto, dá 1, não é? 1 quarto mais 3 quartos é 4 quartos, que é 1. E como eu já falei para você, a soma dos sucessos e dos fracassos sempre tem que dar 1, certo? Muito bem. Então agora tem que resolver essa conta aí, né?
267 vezes 3 quartos, depois fazer a raiz quadrada, pode ser? Pode. Então, faça aí. Quando tiver a resposta, me fale. Boa, o valor deu 200,25 e a raiz quadrada de 200,25 é 14,15. 14,15, então. Isso. Muito bem. Bem, arredondando aqui a 2. Vamos ver, né? Temos algumas respostas lá. O nosso Mi 267 tem uma opção com 267. Nosso Sigma aqui, 14,2. É isso mesmo. E o que você tinha obtido antes era 200 alguma coisa, você me falou também. Isso. Tá aí, ó, resposta Boa. C. Show de bola. Tranquilo? Então, foi só identificar que, de novo, era uma distribuição binomial, né? De novo. E daí, então, de novo, a gente só pôs em fórmulas. Não tem muito o que fazer. Show de bola. Então, agora vamos fazer a próxima. Deixa eu pegar aqui. Qualquer dúvida é só falar. Bem, Boa, eu tô pensando aqui, será que não é legal a gente falar um pouquinho sobre essas distribuições, já que a gente falou da binomial, assim? como você quiser. Boa, acho que seria legal, né? Existem várias distribuições. Com certeza, 20 minutos não vai ser suficiente para ver todas elas. Mas eu posso falar por cima. Boa. Por exemplo, aqui, ó. Quando a gente está estudando probabilidade, é onde a distribuição começa a fazer, começa a ser importante. Então, nós temos, pelo menos nessa apostila aqui, a Bernoulli, que é meio inútil, a distribuição binomial, que aparece bastante, a Poisson também aparece bastante. Isso são os casos discretos. Como eu estava dizendo, né, a gente usa binomial quando a variável é discreta. Quando a variável é contínua, por exemplo, peso e massa, aí tem outras distribuições. A distribuição uniforme, exponencial, essa aqui que é a mais importante de todas, a distribuição normal. Você provavelmente já viu alguma coisa de distribuição normal. E a distribuição t-student. Beleza? Então, é isso aí. Agora, vamos lá então. Vamos falar aqui da binomial para começar. Apertei no lock sem querer. Agora sim. A Bernoulli eu vou até pular, porque é inútil. Agora, a binomial já é importante, né? Olha só. É aquele tipo de situação que eu falei. Você tem 10 sacos que foram produzidos. Não, aqui é binomial ainda. Aqui vai ser binomial. Então vamos ver uma situação aqui. Olha só, esse enunciado bem torto, difícil de interpretar, mas é binomial. Ele vai testar 8 bicos de Bunsen, selecionou 5 itens. Ou seja, você vai testar 5. Você vai ter 5 tentativas. E você sabe que 4 desses estavam funcionando perfeitamente, né? Então, desses 4 estavam funcionando perfeitamente. Ou seja, vamos lá. Com essa informação aqui, a gente consegue tirar a probabilidade de um evento isolado. Se eu, testando aqui, percebi que de 5 itens, 4 estavam funcionando, significa que se eu estou querendo pegar um que está funcionando, eu vou ter 4/5 de chance. Né? Digamos que eu vou lá no estoque pegar um bico de Bunsen, né, dos vários que tem lá no estoque. Eu tenho 4/5 de chance, ou seja, 80%,
de pegar um que funciona, certo? Uhum. Eu tenho, então, 20%, um quinto, né? Pegar um que esteja mal funcionando. Agora ele quer analisar aqui outros 10 bicos de Bunsen. Muito bem. Daí a pergunta é, qual é a probabilidade de exatamente 7 estarem funcionando corretamente? Então eu não sei nem porque ele falou de 8 bicos aqui. Essa primeira frase tá inútil aqui. Ele quer analisar 10 sabendo dessa propriedade aqui. Muito bem. Agora vem as perguntas. A probabilidade de exatamente 7 estarem funcionando corretamente. Exatamente 7. Não quero nem mais nem menos. Eu quero 7 funcionando e 3 estragados. Olha só como é que vai ficar. Parecido com o que a gente fez, tá vendo? A quantidade de tentativas eram 10, porque ele citou aqui, né? Ele vai analisar 10 bicos de Bunsen. Probabilidade de sucesso, como eu estava te falando, 4 quintos. Fracasso, 1 quinto. E daí, resolvendo a conta, a gente chega nessa resposta aqui. Beleza? De novo, a continha com fatoriais e fazer contas na calculadora de exponenciais e tudo mais, beleza? Certo. Muito bem. Ele não pediu, mas daria para calcular o valor esperado. Olha só. Ou a média, né? Veja, essa é a fórmula da média que nós usamos para responder certo outra questão. Aqui já nessa apostila ele costuma chamar de esperança, que é N vezes P. O N é a quantidade de tentativas, o P é a probabilidade de de uma probabilidade de um sucesso, né? Então dá 8, né? Que é o que a gente espera, né? Como eu falei para você, 80%. Então de 8, 80% de 10 é 8. Isso é meio intuitivo, né? Esse valor esperado é meio intuitivo sempre. A menos que seja um tigrinho da vida ou algum jogo de roleta de carta, né? Que eles vão bolando formas de a gente não perceber as probabilidades, né? Os jogos são isso, né? Por isso que o jogo mais sincero para mim é a roleta, porque é muito fácil calcular a probabilidade nele. Agora, o Rapaz. tigrinho lá nunca tem como saber a estatística por trás, né? Então, se alguém Boa. tá manipulando e tal. Jogo de carta também é meio fácil. De o dealer ali manipular mais um jogo de roleta, né? Principalmente as roletas automáticas, né? Que não tem aquele vício do cara sempre empurrar do mesmo jeito e tal. Tanto é que é muito fácil você quebrar um cassino só usando probabilidade, né? Veja, como eu estava te explicando agora há pouco, né? A probabilidade de você ganhar na roleta é 49%. Porque tem 100 números, um deles é só a mesa ganha, que é o 00, verdinho. Você já deve ter visto uma roleta na vida. Não. Se você conseguir excluir um dos números, tipo, eu vi esse cara jogando tantas vezes e por algum vício dessa máquina nunca cai no número 32, por exemplo. Então, você vai sempre apostar em todos os números menos no 32, e assim você consegue quebrar a banca mesmo. E já fizeram isso muitas vezes, tanto é que virou crime em Las Vegas fazer isso. E agora eles estão fazendo roletas que não tem esse problema, né? Roletas automáticas. Porque é só probabilidade. Isso aqui, se tu fazer a probabilidade funcionar a teu favor, tu ganha. Muito bem. Com isso em mente, é isso aí. Então, eu tava. Ah, não, eu tava explicando a matéria, não tava falando mais dos problemas aqui. Boa. Então tá, temos outras perguntas interessantes aqui. Qual que é a probabilidade de que até 2 estejam funcionando corretamente? 2 funcionando corretamente. Até 2. O que significa? 2 ou menos. Eu não quero mais do que 2 funcionando corretamente. Beleza? Então, como é que eu vou pensar isso, né? Como é que eu vou calcular a probabilidade de 2 ou menos? É a probabilidade de nenhum estar funcionando, de 1 e de 2. Né? Essas 3 probabilidades juntas e somadas. Ok? Certo. Qual é a probabilidade que nenhum esteja funcionando corretamente? Nenhum. Bem, nenhum é 0, né? Simplesmente. É uma probabilidade bem baixa. Qual é a probabilidade de que metade dos bicos de Bunsen estejam funcionando corretamente? Metade seria 5, né? Então eu quero 5 funcionando e 5 não funcionando. Isso você já sabe fazer. Uma pergunta interessante, então. Se você já sabe fazer essa aqui, eu tenho certeza que você já sabe, né?
Você já entendeu que a gente quer 5, certo? 5 funcionando corretamente? Eu vou querer que você faça essa questão, tá bom? Então, Eita. de novo, né? A única parte do enunciado que você precisa é o que está aqui, né? Eu vou te mandar o que eu fiz no outro problema. Esse problema aqui ele é bem análogo, tá bom? É praticamente a mesma fórmula, é a mesma coisa. Você só vai precisar identificar quem é o N, quem é o K, quem é o P e quem é o Q. Só isso, ok? É sempre a mesma coisa. E aplicar naquela fórmula, né? Aquela fórmula. Posso até colar a fórmula aqui para ficar mais bonitinho para você. Aplicar nessa fórmula aqui. Lembrando que tem que resolver o fatorial, tem que colocar as coisas na calculadora, né? Mas se você conseguir sair dessa aula fazendo uma binomial, já tá ótimo. De preferência, sem ficar me perguntando assim, professor, o caminho é por aqui, por ali, porque na prova, né? Não vou estar lá para te dizer qual é o caminho. Eu costumo fazer assim com os meus alunos mesmo. Daí, se tiver algum erro, eu corrijo depois, não tem problema nenhum. Então, tá na mão aí, né? O enunciado tá aí. Boa. Então, você quer responder esta pergunta, né? Baseado neste enunciado e nesta forma. Então, boa sorte. Tô aqui qualquer coisa, mas eu acho que você consegue sozinho. Tem como relacionar o resultado anterior em relação a esses 10? Porque se a gente pensar anteriormente, né? Eram 5 itens, 4 estavam funcionando, então era 0,8. É isso? Sim. E agora que são 10, tem como relacionar esse 0,8 Não. com esse? Infelizmente não é proporcional. Não dá pra fazer uma regra de 3, se é o que você tá dizendo. Hum. Tem que fazer a conta na binomial mesmo.
É 0,30? 0,30? Vamos ver, Eu vamos ver. tô feliz que cheguei em um resultado. Essa era A, B, C, D. Vamos ver. Não, bem longe do resultado. Quer me 0, enviar aí para eu ver o que você errou? boa. Eu Me coloquei envia a fotinha aí para eu ver. 10,508. Putz. O que eu. 0,2, 10, 25, 5. Peraí, deixa eu ver. Ah, foi no 10/5 que eu errei. 10/5, tu quer dizer que 10 É, menos 5, né? não, aquele lado que tá dentro do parênteses Ah, o ali. fatorial você errou. É, ali Hum, eu não teria de pegar, tirar o 5 do 5 sim. fatorial, e aí Uhum. faria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Isso. E deu Só que 5, também tem o 250. outro terminho embaixo, né? Tem o 5 fatorial, certo? Olha só a minha conta aqui, quando eu fiz. Aqui. Ó, N fatorial, N menos K fatorial, vezes K fatorial. Hum, Então, eu acho que você esqueceu esse cara aqui, né? boa. Mas estava lá na fórmula? Acho que faltou esse, então. Sim. Aí seria 10 fatorial sobre 10 menos 5. Seria 30, 240 dividido por 5. 5 fatorial. Bem, a sua resposta, ela não precisa ser jogada fora. Você só precisa dividir a sua resposta por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Talvez seja mais fácil, né? Desse resultado que deu, Aquilo que você tinha errado, é só você pegar agora e dividir pelo que faltava, né? Porque faltava dividir, que era esse 5 fatorial que apareceria aqui, né? Que me parece que foi seu erro. Eu não vi, você não mandou a foto, né? Mas pelo que você falou, parece que é isso. não, eu fiz aqui. Aí você tem como da gente fazer só esse daí, esse primeiro, que os outros tá tranquilo. Como que ficaria Não, me esse? manda a foto aí do que você fez, que vai demorar pra eu explicar tudo. Eu posso te mandar no Whats? Sim. Se você entender. Bom, te mandei aqui. Tá meio bagunçado, mas eu tô entendendo. Aqui tá, parece certo. Aí me parece que essa conta aqui você fez certo. A Ah, questão é o 10 e o 5 ali. sempre tente fazer mais organizado, porque eu costumo pedir bastante as Boa, coisas. tá. Então eu vou pegar esse resultado. Isso aqui é o que? 0, não tô entendendo o que é vírgula, o que é zero aqui. 0,03125. Tá. E E o a outro é outra. 0,00032. Não, cuidado com os zeros. 0032. Boa.
E agora tinha que fazer esse fatorial ali, que é 10 fatorial, 10 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Supostamente você fez a conta sem esse 5 fatorial. Isso, E deu 30.240, certo? isso. Cuidado com esses pontos aqui, tá? Isso aqui é coisa de americano. Brasileiro não coloca esse ponto porque vai confundir com multiplicação, com vírgula. 30.240. Então, 30.240 vezes todos esses caras aqui, você disse que chegou num resultado. Que foi 0,30. Arredondado. Certo? Isso. Só que esse 0,30 ainda tem que ser dividido pelo 5 fatorial. Quanto é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui dá 720, eu acho. Deixa eu ver aqui. Que é 120 só. Poxa. 0,3 dividido por 120. 0,0025. Tá vendo? Essa deveria ser a resposta certa. Agora vamos ver se bate com a apostila. Ó, bateu, ó. Arredondado, mas bateu. Tá vendo? Aí, ó. Foi Aí, ó, isso quase. aí. Só faltou aquele detalhe, não se esqueça do detalhe. Boa. Beleza? Se a sua calculadora fosse um pouco mais científica, ela até faria a combinatória. Não sei se a do Windows faz, deve ter algum lugar aqui que faz, que manda ela fazer. Beleza? Então, é isso Fechadinho. aí. Show de bola, foi muito massa a aula mesmo, dá pra ver que você já viu bastante coisa, mas tem muita